Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar centroavante argentino que estava atuando no futebol do México, segundo notícia fresquinha, que acabou de sair e fechou para ser mais um atleta do Santos. Estamos falando de Julio César Furch, 33 anos de idade, que estava jogando no Atlas do México e chega para ser mais um centroavante do Santos. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na última temporada mexicana, mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FPTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Julio Furch na última temporada mexicana, temporada 2022-23. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 33 anos de idade, 1,79 m, e estava jogando pelo Atlas do México. Vamos lá. 34 jogos na última temporada, 32 deles como titular, 7 gols marcados, 3 assistências, 2 pré-assistências, 23 passes para finalização, 57 arremates com 37% de acerto no gol adversário, ganhou 43% das disputas de bola por cima, acertou 79% dos passes que tentou, tomou 5 cartõezinhos amarelos e foi expulso uma vez o Julio Furch, nessa última temporada lá no México. Galera do Peixe, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance do Furch nessa última temporada. Claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, e você encontra os uniformes do Peixão com descontão, tá bom? Voltando, vamos falar um pouquinho sobre o Furch, o atual momento da sua carreira. Bem, pessoal, para quem não conhece, o Julio Furch é um argentino, né, que já faz carreira há muitos anos no futebol mexicano, sempre foi um dos principais goleadores da Liga Mexicana, era um cara que disputava artilharia com o Gignac, na época que ele jogava lá no Santos Laguna. O Julio Furch, que tem mais ou menos 2 temporadas e meia que ele está atuando pelo Atlas do México. Ele vem fazendo temporadas interessantes no futebol mexicano, daqui a pouco a gente vai entender como é que são os seus números, mas esse último ano, a temporada 22-23, não vou dizer que foi um ano ruim pro Furch, ele foi titular do Atlas durante durante toda a temporada, entrou em campo em praticamente todos os jogos da equipe no ano, mesmo com 33 anos de idade, mas ele teve uma média de participações um pouquinho abaixo do que ele costuma ter, não foi assim um número horroroso, né? Foram 10 participações em 34 jogos, sendo que ele foi substituído em muitas oportunidades, vai dar uma média aí entre 2 e 3 jogos completos em média para ele participar direto. Jogou, não é um número ruim, então assim, foi um pouco abaixo, mas conseguiu performar, né? Conseguiu ser um titular do Atlas ao longo de todo o ano. O futebol mexicano já voltou à próxima temporada, nós já iniciamos a temporada 23-24 no México, então ele já passou as férias e já começou a jogar, já fez 2 joguinhos nesse ano agora, nessa nova temporada, né? 23-24, então tá em condição de jogo, tecnicamente estava jogando, fisicamente também estava em condições, deve chegar a ter os documentos colocados em dia, já vai poder estrear pelo Peixe, tá bom? Bem, pessoal, um centroavante de 33 anos de idade, será que a questão física é um ponto a se preocupar para a torcida do Santos? É um cara que tem muitas lesões, por exemplo? Vem para a tela, para vocês verem comigo, o histórico de lesões, pessoal, do Julio Furch na sua carreira, e a resposta para a torcida do Santos é não. Tá bom, pessoal? Não precisam ficar muito preocupados com essa questão, porque é um atleta que mesmo com uma idade avançada, não tem um histórico de lesões graves. A gente percebe que em 2016 teve um probleminha no joelho, ficou 3 dias fora de combate. Em 2018 teve um desgaste muscular, foi poupado de uma partida, né? Ficou um dia fora dos treinamentos. E em 2021 aqui ele teve um problema um pouco sério, teve um problema no tornozelo, ele estava no início da sua trajetória pelo Atlas, inclusive que ele ficou um pouco mais de 3 meses sem jogar. Foi a única lesão relativamente séria que ele teve, mas também não é uma lesão muscular, não é algo recorrente, não teve isso antes, não teve isso depois. Vem jogando há 2 anos aí sem nenhum tipo de lesão, então mesmo com 33 anos de idade, até hoje, não é um cara com histórico sério de lesões, tá bom? O jogador é centroavante, pessoal, mas será que ele é aquele camisa 9 que é móvel, pode percorrer por várias faixas?
do campo ou fica preso ali no meio dos zagueiros? Vem pra tela pra gente poder conversar sobre isso. Mapa de movimentação, mapa de calor do argentino nessa última temporada no futebol mexicano. Vamos lá, aqui é uma das partes legais pra gente entender um pouco como atua o Julio Furch. Ele é um centroavante, tá, pessoal? Não é um jogador de velocidade, não é um jogador de drible, não é um jogador de lado de campo, nada disso, aquele camisa 9 de referência, um cara alto. Inclusive eu falei 1,79 m pra vocês no começo do vídeo, ele tem mais, tá? Ele tem 1,89 m, falei errado a altura dele. É um jogador grande, um cara que disputa ali com os zagueiros, faz o pivô, briga na bola alta, mas ele tem aquela qualidadezinha sim pra sair da área, fazer uma tabela, dominar no peito, fazer o pivô contra os zagueiros. Não é um cara bagre, como os jovens gostam de dizer. Hoje em dia é um centroavante que não tem, hoje em dia, mais aquela super mobilidade, mas não é um cara cabeçudo, não. Quando a bola vem, ele sabe sim o que fazer com ela, tanto que ele tem um alto número de assistências em praticamente todas as temporadas. Além de marcar gols, ele cria boas chances também, com bons passes, boas tabelas. Então é um cara que tem um refino técnico, sim. Vi muita gente nas redes sociais menosprezando o futebol do Furch, comparando com o Mezenga, por exemplo. Assim, é um cara de um quilate técnico muito diferente, tá bom? Show de bola, pessoal. Vimos agora qual é o atual momento do Julio Furch na temporada, mas em anos anteriores, quando ele chegou ao Atlas, seus últimos anos de Santos Laguna, por exemplo, fez valer todo esse status que conseguiu lá no futebol mexicano? Vem pra tela, pra vocês verem comigo. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Julio Furch como atleta profissional. Vamos lá. Temporada 18-19, jogando pelo Santos Laguna. 40 jogos, 39 como titular, 23 gols marcados. Pessoal, uma média excelente de um gol a cada 159 minutos. E digo mais, além desses 23 gols, ele também deu 5 assistências ao longo da temporada. Ou seja, a média de participações por minuto foi excelente, excepcional nesse ano. Temporada seguinte, pelo Santos Laguna. 32 jogos, 30 como titular, 13 gols marcados, uma média de um gol a cada 207 minutos. É um pouquinho pior do que o ano anterior, mas ainda é uma média bem razoável, tá bom? Pro nosso futebol, dá um pouquinho mais do que aquela média mágica de um gol a cada 180 minutos, que seria um gol a cada 2 jogos. Nessa temporada também deu 2 assistências, além dos 13 gols. Vem a temporada 20-21, seu último ano pelo Atlas, ele se transfere no final de 2021, no seu último ano pelo Laguna, desculpa, ele se transfere no final de 21 para o Atlas. Lembrando, aqui foi a temporada que ele teve aquela lesão, que ele ficou quase 4 meses fora, tá bom? Foram 25 jogos, 16 como titular, 7 gols marcados, uma média de um gol a cada 232 minutos, um pouco menos do que um gol a cada 3 partidas. Também deu 3 assistências nessa temporada. Então aqui foi um ano que ele sofreu com lesão, voltou de lesão, comprometeu um pouquinho. Temporada 21-22, do início ao fim, pelo Atlas. 41 jogos, 40 como titular, como a gente vinha falando. Titular absoluto da equipe. 15 gols marcados, pessoal, uma média de um gol a cada 249 minutos. E digo mais, além dos 15 gols, foram 7 assistências nessa temporada, ou seja, 22 participações diretas para gol. Se a gente colocar as assistências no bolo, é uma participação direta em menos de 2 jogos, né? Uma média melhor do que aquela que a gente falou, de 180 minutos. Então, assim, boa temporada do Julio Furch em 21-22. Vi muita gente falando que a passagem dele pelo Atlas foi um fracasso completo. Claro, foi um pouco abaixo do que ele fez no Santos Laguna, por exemplo, uma equipe pior também do que é o Santos Laguna, mas passou longe de ser um jogador que não rendeu nada também na sua nova equipe lá no México, beleza? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação, a chegada de Julio Furch para reforçar o Santos? Vamos lá. Interessante agora a gente falar sobre isso. Eu acho que todo mundo tem o direito de não gostar, por exemplo, do estilo de jogo do atleta. Ele, em comparação ao Marcos Leonardo, por exemplo, é completamente diferente. O Marcos Leonardo é um menino, é um cara que sabe sair da área em velocidade, partir para cima de um marcador, fazer facão. É um cara com muito potencial de evolução, é um jogador de outro nível em relação a outro nível, outra característica em relação ao Julio Furch. O Furch é mais um centroavantão, aquele cara grande, forte, faz o pivô, sai da área, mas comparar com o Bruno Mezenga, por exemplo, são jogadores de quilates, assim, extraordinariamente diferentes. Claro, é um jogador que está ficando veterano, nunca jogou no futebol brasileiro, por exemplo, a gente tem que ver como é que vai ser a sua adaptação. Ele pode até não render jogando pelo Santos, mas passa longe de ser uma contratação horrorosa que o Peixe está fazendo. Então muita gente com certo preconceito com o Furch, porque se animou muito com os nomes especulados ontem. Principalmente, o Furch é um nível abaixo de alguns caras que foram especulados ao longo dessa última semana, mas é um bom jogador sim, tá, pessoal? Ele fez ótimas temporadas no futebol mexicano, especialmente pelo Santos Laguna. Não teve um 22-23 tão positivo, é bem verdade, não chega a ser no auge da sua forma, mas nos últimos 4 anos a gente viu agora, sempre com muitos gols, muitas assistências, é um cara que tem um trato com a bola. Eu acho que não vai irritar o torcedor do Santos perdendo muitas vezes a posse, por exemplo, aquele cara que quando o time não ajuda ele não faz nada, não é assim, tá bom? Claro,
Depende muito que o time crie pra ele. Se ficar sem que chegar a bola, vai ser difícil pro Julio Furque. Mas é um cara que consegue tirar da cartola boas soluções, é um bom artilheiro, é um jogador que tem qualidade sim. Eu acho que não é um cara que vai chegar para resolver os problemas do Santos. Provavelmente o Marcos Leonardo vai ser vendido, ele vai chegar para suprir essa ausência. É um nível abaixo, não adianta querer trazer um jogador desse mesmo nível. Não vai conseguir, mas é sim uma boa aposta. Eu gosto sim da chegada de Julio Furque, vou um pouco contra a maré, tenho fé que ele pode render no futebol brasileiro. Inclusive já fiz a indicação dele em outros momentos, lá em 2020, nas redes sociais, nas lives do canal, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você. Torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda do que eu falei, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!